Boa noite a todos. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui nessa noite, né? É o 6º dia hoje, né? Que estamos aqui para esses 10 dias de oração. E tem sido uma bênção para quem veio todos esses dias, tem recebido o amor de Deus vividamente, né? Em cada um. Eu não estive todos os dias, mas eu sei que foi uma bênção os dias também que eu não vim. Ontem também foi tão maravilhoso, tanto quanto, né, falando da vida espiritual, o quão é tão importante para cada um de nós. E estamos aqui porque Deus assim o quis que estivéssemos, né? E aqui estamos para fazer a vontade dEle. Não estamos aqui por nós, mas estamos por Ele, com Ele e para Ele, né? Então, todas as coisas seja para contribuir para o bem daqueles que o amam. Por isso, nós estamos aqui nesta noite, porque nós o amamos, né? E hoje vamos falar sobre a saúde familiar, né? Como que é essa saúde na família. Mas antes, eu gostaria que nós pudéssemos curvar nossas frontes e orarmos mais uma vez. Bondoso Deus, estou aqui me colocando nas tuas mãos, pedindo que o Senhor venha sobre mim com o seu Espírito, para que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor quer que seja falado para cada um dos teus filhos aqui presentes, para que nós possamos colocarmos em prática essa vida de saúde familiar, que nós somos uma família e uma família em Ti. Tenha misericórdia de cada um de nós, nos abençoa e nos fortaleça. Em Teu nome nós te oramos. Amém. Bem, hoje então vamos falar sobre a saúde na família, mas antes eu quero falar o que é uma família. À luz do mundo, a família ela é composta por 2 pessoas ou mais em um único lar, né? Família também pode ser seus vizinhos, amigos, colegas de trabalho, a comunidade em que você vive, e a mais importante é a família espiritual, né? Segundo esse conceito do mundo, até mesmo se você é sozinha e você mora com seu pet, já constituiu uma família. Segundo as leis humanas, é considerado família. Se tiver mais de um ser vivo dentro do seu lar, é considerado uma família, né? Isso é o que é constituído hoje pela lei. Mas nós sabemos que, perante Deus, família não é bem assim, né? Família espiritual está certo, que nós somos aqui uma família espiritual. A nossa família carnal está correto, somos família carnal. Mas como deve ser essa família carnal? Composta de que maneira? A grosso modo, vivendo uma pessoa do mesmo sexo com outra, né, sendo um colega, que seja dividindo um quarto, dividindo uma casa, é considerado família perante o nosso mundo aqui, a nossa vida aqui nessa terra. Então, tudo aqui é considerado família. Mas a lei de Deus nos fala que família é diferente. Que família, ela é instituída por Deus e é composta por um pai, uma mãe e seus filhos. Não foi assim que Deus fez? Constituiu um homem, Adão, constituiu Eva, uma mulher, e de Eva e Adão nasceram filhos e filhas. Então, ali gerou uma grande família, né? A Bíblia não relata quantos filhos tiveram Adão e Eva, mas creiamos que não foi só Caim e Abel, e nem tiveram vários filhos, que a Bíblia fala filhos e filhas. Vamos abrir lá em Gênesis, vamos ver Gênesis 1, 27 e 28, o que Deus diz que é esse conceito de família perante a Bíblia, não perante aos nossos olhos aqui na terra. O que diz lá em Gênesis 1, 27 e 28? Diz lá:
criou Deus, pois o homem à sua imagem de Deus os criou, homem e mulher. E Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então disse o quê? Que criou Deus o homem e criou a mulher. E disse: sede fecundos, ou seja, multiplicai a terra, formai uma família. Então, aí foi onde começou a família criada por Deus, projetada por Deus, aquela que foi formada lá no céu, quando ele disse: vamos criar seres na terra. Então, ele já projetou que seria um homem e uma mulher, e desse homem e essa mulher teriam filhos e filhas, e assim formaria uma família. Vamos ver também Gênesis 2, 24. Então, depois disso, que Deus criou essa família, que a família chegou até, né, ter filhos e filhas, e então Deus deixou uma ordem: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui ele está dizendo que o homem deixa a casa dos seus pais, une a uma mulher, e os dois ali se tornam uma só carne, convivendo em um único espaço. E ali, então, cresce mais uma vez uma nova família, né? Então, agora, aquele filho que se uniu a outra mulher, agora ele é o dono da sua família. Ele já não pertence mais à família do seu pai. Ele agora está constituindo a sua família. E assim vai sendo sucessivamente. A sua esposa e o seu marido se tornam mais importantes do que os seus pais. Por quê? Porque os dois se unem e se tornam uma única carne. E por isso Deus diz que o homem tem que amar a sua esposa como ele ama a igreja. Então, não diz que é para amar o seu pai como ama a igreja, a sua mãe como ama a igreja, não. Assim sucessivamente, cada formação de uma família, a gente vai deixando de pertencer à família anterior. A gente se torna parentes e não mais família. Então, assim vão formando as famílias, né? Então, isso é o conceito de família bíblica. Então, vamos aí ver o que é uma saúde em família. O que significa ter saúde na família? O que diz que a família é? Que a saúde é? Diz que a saúde é um bem-estar físico, mental, emocional, sentimental, social e espiritual. Isso que vem ser saúde em família. Quando os seres que compõem a sua família estão bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, com sentimentos bons, está no meio social, se socializando, e que está com a vida espiritual em dia com Deus. Então, essa família está tendo uma saúde plena, vamos dizer assim. A gente não pode dizer plenamente, porque nós somos falhos, somos pecadores, mas nós temos que estar buscando, dentro do nosso dia a dia, estarmos bem em todos esses quesitos, principalmente o espiritual. Que quando nós estamos bem espiritualmente falando, todo o nosso corpo, na nossa vida, também se torna
um bem para nós mesmos e para todos aqueles que nos rodeiam, né? Então, como que adquirimos esse equilíbrio de saúde? Primeiro, quando os membros da família cuidam um dos outros com amor e dedicação. Quem é aqui que fica feliz quando tem alguém da família doente? Ninguém, né? Isso não afeta todos nós, quando alguém está doente? Quando alguém está passando por um problema financeiro, problema no casamento, problema de qualquer sorte de situação. Aquilo abala a todo membro da família, né? Então, a gente tem que buscar, então, essa saúde, então, cuidando uns dos outros com amor, com dedicação, com oração, com ajuda necessária para aquela pessoa que está passando por esse momento difícil de saúde familiar, né? Então, a família, ela é um presente de Deus e não deve ser visto como um fardo e nem deve ser negligenciada. A família é a instituição perfeita que Deus colocou aqui na Terra, porque a família representa a Deus. A família, o amor da família é o que mais se aproxima ao amor de Deus, principalmente o amor da mãe, né, que sabe o que é sentir dor, o que é gerar um filho, como é parir um filho em meio a dores. Então, esse amor de mãe é um amor quase perfeito, porque Deus assim fez, assim criou. Então, a mãe, ela é feliz por ela ser mãe, por ela dar à luz, por ela gerar uma família, por ela criar uma família, né? Porque a responsável, basicamente, pela criação da família é a mãe, pelos seus ensinamentos, né? Pelo seu amor, pelo seu acolhimento, né? A mãe é que cuida de tudo. Foi desde o início dos tempos até agora, mesmo ela trabalhando fora, né? Ela ainda tem essa responsabilidade, né? Então, nós temos que ver essa saúde dos nossos membros familiares com amor, e não olhando como um fardo. Como a gente vê algumas vezes, algum familiar que abandona o seu doente e não quer levar para casa, e quer deixar no hospital. A gente eu que trabalho no hospital vivencio isso de vez em quando. A família deixa o seu ente querido doente lá e não vai visitar, e muitas das vezes desaparece. Há um tempo atrás, teve uma senhora que morou por anos lá no hospital, porque a família mudou até de endereço, mudou de tudo para não levar a mãe para casa. E a mãe faleceu lá no hospital, por abandono da própria família. Mas ela era querida por todos lá dentro do hospital. Todos a adotaram como a sua mãe, né? Então, ela encontrou uma nova família, né? Então, temos famílias de pessoas adotadas também. E, muitas das vezes, essa pessoa ela é mais amada do que os próprios filhos. Por quê? Porque a pessoa escolheu aquela pessoa, né? Então, dá mais amor, porque sabe que ela está mais carente, que ela necessita mais, né? Vamos ver o que Efésios 6:4 nos diz. Efésios 6:4. Diz que, na criação dos filhos, diz que assim, olha, e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, está dizendo aqui que, na criação dos filhos, os pais não devem provocar a ira dos filhos, né? O que acontece quando os pais provocam a ira dos filhos? Os filhos se voltam contra os seus pais. E complementando, lá em Êxodo 20:12, o que Êxodo 20:12 diz lá?
em contraste, a dizer que os pais não devem irar os seus filhos, para que os seus filhos não se voltem contra eles, também diz que é para honrar o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias aqui na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o único mandamento que vem com uma promessa. Então, nós não temos dia e nem hora para morrer. Né? Que se Deus diz que se eu honrar o meu pai e a minha mãe, os meus dias serão prolongados, então, quem mais honra, mais vive. Quem menos honra, vive menos. Não é isso? Então, assim como o pai não deve provocar a ira dos filhos, os filhos devem honrar o pai e a mãe para que tenham os seus dias aqui na terra prolongados. Né? Então, como que nós podemos promover saúde no lar? De que maneira? Aí diz assim, olha, o homem e a mulher, quando se casam, planejam ter filhos. O ideal é que, desde a barriga da mãe, esse filho deve ser já educado, amado e dedicado a Deus. Assim como Ana fez, né? Ana orou, pediu o filho, Deus deu, ela diz que ela dedicaria esse filho para Deus, para fazer a vontade de Deus. Hoje nós não fazemos isso de maneira como a Ana faz, mas nós trazemos nossos filhos aqui na frente e nós fazemos o que com eles? Nós não entregamos ele nas mãos de Deus, não dedicamos, não apresentamos ele a Deus. Então, do mesmo jeito, nós devemos fazer. Né? Então, educando esse filho, amando e dedicando a Deus. Ao nascer, ele deve receber cuidados de saúde de toda forma, para uma boa formação do seu caráter, que é na sua idade da infância que é formado o caráter daquela criança. Né? O caráter saudável é aquele que engloba obedecer regras familiares, a regra familiar, moral, social, constitucional e, principalmente, as leis de Deus. Né? Então, para a formação de um caráter de um filho, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, né? A ter um caráter saudável, dizendo que ele tem que ser obediente, tem que obedecer às regras da família, tem que obedecer às regras moral, social, as constitucional, que são as leis daqui do homem, né? E principalmente as leis de Deus, que são as mais importantes. Um caráter bem firmado é para a vida inteira. De jeito nenhum, uma pessoa que tem o caráter formado, ela se desviará do caminho. Mesmo que ela desvie, ela retorna para o caminho. Né? Então, deve-se ensinar os filhos a serem bondosos, amorosos, honestos, verdadeiros, corteses, gentis, trabalhadores, responsáveis, dedicados, estudiosos, respeitadores, felizes, companheiros e, principalmente, que eles tenham Deus como centro da sua vida. Aqui, ao acordar, a gente deve, como família, primeiramente, a gente deve, se possível, fazer o culto familiar. A Dani ontem frisou bem que nem muitas das vezes ela consegue fazer pela luta das duas crianças pequenas, diferença de idade muito pequena de uma para outra, né? Uma luta muito grande. Mas, para quem pode, é muito importante, porque isso vai fazer a saúde espiritual de sua família. Né? Deve fazer o desjejum junto, deve, se possível, almoçar junto, à mesa, conversar, compartilhar o dia uns com os outros, né? Falar como que foi o seu dia, se abraçarem, né? Realizar lazer juntos. É muito importante que também diga o quanto a gente ama um ao outro, porque hoje é tão difícil você ouvir um filho, um pai, uma mãe,
ter tempo para dizer eu te amo para os seus filhos, né? Antigamente nem se ouvia isso, né? Eu não me lembro, na minha vida inteira, de ouvir o meu pai ou a minha mãe falar para mim, eu te amo. Nunca ouvi. Eu, depois de adulta, depois de estar aqui no Rio, comecei a, quando ligava para minha mãe, ou quando eu ia em casa, falava para ela, eu te amo. E ela não respondia nada. Aí eu falava novamente para ela, mãe, eu estou dizendo que eu te amo. Aí ela fala assim, eu também. Por quê? Ela não aprendeu a dizer eu te amo, porque ela também não ouviu os pais a dizer para ela eu te amo. Mas o quão é importante você dizer um para o outro eu te amo, enquanto nós estivermos aqui juntos em família. Porque depois que a pessoa partir, não adianta mais você ir lá chorar no túmulo e dizer, ai, como que eu te amava. Não vale mais, porque aquela pessoa não está escutando. Então, digam hoje, não tenham vergonha de dizer eu te amo um para com o outro. Eu sempre falo para os meus amigos, para os meus netos, para o meu filho, para a minha nora, que eu os amo, para os meus irmãos da igreja. Eu falo, e isso é tão gostoso você falar. Você sente uma alegria tão grande no coração. Fala um para os outros que os ama. E pede a Deus para que verdadeiramente nós possamos os amá-los, né, de maneira sincera, né? Ou seja, que nós possamos buscar a saúde em família através da comunhão com Deus, em todos os sentidos da nossa vida, em todos os momentos de nossa vida, né? A Bíblia fala, lá em Provérbios 22, 6, coloca aí para mim, Luquinha. Luquinha não, é o Luanzinho. Está dizendo que ali ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse não desviará dele, quando for velho, tem duplo sentido. Quando fala que, quando for velho, não se desviará desse caminho, é esse caminho que foi ensinado na sua infância, na formação do seu caráter. Que quando ele for velho, ele não vai mudar o seu caráter. Se ele teve um caráter formado, com boas condições, dessas que eu citei aqui atrás, de bondade, de amor, de misericórdia, né, de ser fiel, de ser amoroso, de ser honesto, ele vai continuar na sua velhice. Ele pode se desviar um pouco, mas ele retornará. Mas também pode ser feita na vida espiritual também, né? Mas na sua totalidade, é na formação de caráter, porque Deus disse que o que nós vamos levar para o céu é o nosso caráter. É a única coisa aqui dessa terra que nós, seres humanos, iremos levar para o céu, vai ser o nosso caráter. Então, aquele caráter que foi moldado na infância, que não foi tão bom, quando nós tornamos cristãos, nós temos uma oportunidade de recomeçar a moldar esse caráter ao caráter de Jesus. Não é isso? Eu vou contar aqui uma pequena experiência de uma pessoa que eu conheci, eu e o Ismael, em dezembro, conhecemos na praia. O Vinícius, que está vindo aqui frequentar conosco. Estava eu e o Ismael na praia, e chegou o Vinícius, pediu, não conhecíamos, pediu que a gente guardasse as coisas dele para ele dar um mergulho na água. Quando ele retornou, nós começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem, você é de onde, perguntando um para o outro de onde éramos, né? E, entre essa conversa, Ismael e eu acabamos dizendo que nós éramos cristãos e éramos adventistas do sétimo dia. E ele arregalou um olho assim para a gente e falou, não brinca. Eu falei, sim, nós somos adventistas do sétimo dia. Que ele, nossa, eu já fui dessa igreja, já fui desbravador, eu já fui até os 17 anos. Aí ele começou a
cantar a música dos desbravadores. E vocês acreditam que ele não errou uma palavra? Ele cantou e os olhos deles encheram de lágrimas. E ele recordar que ele viveu um momento espiritual maravilhoso, de um ensinamento maravilhoso que ele recebeu quando ele estava lá. E acabou falando que os pais dele também eram adventistas, estava meio lá e meio cá, mas eram adventistas, mas ele já estava fora desde os 17 anos, né? Tinha até esquecido de tudo isso, mas ao recordar, ele se emocionou. E então nós convidamos para que ele viesse aqui na igreja, demos o endereço, ele mora aqui em Copa. Isso foi meio de semana, no mesma semana, no sábado pela manhã, o Vinícius veio à igreja. E gostou muito, e ele relembrou, quer dizer, ele estava afastado, ele se desviou do caminho, mas ele se lembrou. Quando ele teve esse encontro com a palavra novamente, ele se lembrou. E ele tem vindo aqui, tem estado conosco aos sábados, né? Ele não esteve nessa semana agora porque ele perdeu um tio, né? E em São Paulo, então ele foi, eu acho que chegou ontem. Então, é isso que eu quero deixar, que nós, mesmo que tenhamos dificuldades, nós não esquecemos do caminho de volta. E vamos orar para que o Vinícius continue firme e forte aqui, e que nós possamos vê-lo descendo as águas aqui, e que os pais dele também tenham a satisfação de saber que ele retornou para os pés do Senhor. Né? O maior exemplo na Bíblia é o próprio Jesus, desse caráter formado, dessa criação em família. Vocês imaginam, quando Maria soube pelo anjo que iria dar à luz a um filho, e esse filho era Jesus Cristo. Como que essa mulher ficou? Ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo apavorada. Que como que eu vou dar à luz a um bebê se eu não tenho marido, se eu sou virgem? Como será possível isso? E ela pensou, que tamanha responsabilidade, como que vão me ver? Ninguém vai acreditar, estou noiva, o meu noivo, então, vai dizer que eu o traí, né? Ela ficou em pavor na situação. Então, eu creio que mulher nenhuma nessa terra orou mais do que Maria, porque a situação dela era uma situação totalmente diferente de todas as outras mulheres desse mundo, né? Então, ela deve ter orado mais do que todas essas mulheres na terra. Depois, ao José ficar sabendo da situação e ter aceito também como o pai de Jesus, né, vamos dizer assim, também assumiu essa responsabilidade de orar em família. Eu creio que eles viveram uma vida de oração constante. Eu acho que eles oravam mais do que dormiam, porque a luta era muito pesada para eles. A responsabilidade era muito grande, porque eles iam ter o Salvador nas mãos para ser educado por eles. Mas o melhor de tudo é que Maria e José recebiam as instruções diretas de Deus, como eles deveriam cuidar daquele filho, né? Então, nós devemos buscar, então, esse exemplo no próprio Jesus, que não precisando de nada, se tornou homem para nos dar os ensinamentos para uma vida saudável em família, né? Vamos ver lá em João 13, 34 e 35, o que esses versículos nos dizem? João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Então, esse é o ensinamento que Jesus recebeu, foi o ensinamento que ele passou, que nós amemos uns aos outros, assim como ele também nos ama. Lucas 2, 52.
52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescer em sabedoria significa que Jesus aprendia rápido, com facilidade, tudo que ele via, que ele ouvia e o que lhe era ensinado. E em estatura, que Jesus tinha uma saúde física, mental e espiritual tão boa que ele crescia saudável, né? E em graça significa que ele aprendia a amar a Deus, esse amor de Deus. Ele tinha misericórdia e ele nos ensina a sermos semelhantes a esse amor de Deus. Isso significa ele crescer em graça. Essa graça é aquele dom imerecido que Deus nos dá. Que ele fala assim, eu te dou, como falou para Moisés, a minha graça te dou. Por que tu quer me ver? Não basta a minha graça, né? Então, não precisa de mais nada. Então, essa vida que nós temos que ter aqui com saúde, ela tem que vir diretamente do nosso Deus. Nós temos que buscar diretamente o exemplo de Jesus, como ele foi criado, como ele foi ensinado, como ele viveu, como ele ensinou, como ele buscou ao Pai. Ele buscava todo dia em oração, né? Como foi falado ontem, que Daniel orava 3 vezes por dia, Jesus orava muito mais do que isso. Ele passava noites acordado, orando ao Pai, em comunhão com o Pai. Quanto mais oração, mais poder, né? Esse poder não é que você fica com força física, até fica também, mas a sua vida discorre de uma maneira melhor, diferente. A sua saúde mental melhora, sua saúde física, emocional, sentimental, tudo melhora quando nós buscamos ao Senhor. Que nós tenhamos o prazer de estarmos em família, orando uns para com os outros, buscando a Deus todos os momentos, assim como Jesus fazia, para que nós possamos crescer em sabedoria e crescermos em graça, porque em estatura nós já crescemos. Vamos esperar crescermos em estatura quando Jesus retornar e que nos levar e que nos transformar, que diz que ele vai nos transformar e vai nos tornar no mesmo tamanho que Adão era quando saiu criado das mãos dele, né? Que todos nós possamos estar em família amando uns aos outros, que o amor é o principal motivo das famílias durarem aqui na Terra. Viver por muitos e muitos anos é através do amor uns para com os outros e do amor para com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite e que nós possamos voltarmos para casa mais saudáveis do que chegamos aqui. Amém.